Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Nesse episódio de hoje, episódio número 10 já do nosso Headcast, nós vamos falar sobre ortodontia no contexto multidisciplinar, alinhadores versus a ortodontia tradicional, marketing nesse mercado e empreendedorismo ou startups na odontologia. Mas antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Aqui do meu lado, Guilherme Fritcher, um dos sócios fundadores aqui da Head Education, responsável pela área, pela curadoria do conteúdo na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Um prazer receber mais uma mulher, a doutora Cláudia Koschenborger, que é ortodontista, mestre em ortodontia, e a gente vai falar muito mais de toda a formação dela. Dr. Guilherme Bern, também ortodontista, empreendedor na área de ortodontia e também com toda a sua formação e pós-graduação na área de ortodontia, além de atividades docentes. E eu, Lauro Ayub, mediador deste programa, que sou especialista em periodontia e responsável pela curadoria de conteúdo na área de periodontia aqui na Head Education. Então, como eu vinha falando, no episódio de hoje nós vamos falar sobre, na verdade, muita coisa, né? Como sempre a gente fala, vai ser difícil esgotar todos os tópicos que a gente listou para tentar explorar tudo que esses nossos convidados de hoje têm para nos dizer aqui. Mas nós vamos começar falando um pouquinho sobre a ortodontia no contexto multidisciplinar. A gente tem falado muito aqui na Head, né, sobre a necessidade, sobre a importância ou sobre a validade de uma análise multidisciplinar dos casos dos nossos pacientes. E eu vou começar direcionando, obviamente, para a doutora Cláudia. Como que tu enxerga, Cláudia, a visão multidisciplinar da ortodontia? A gente sabe que o ortodontista, e até vocês podem me dizer se isso não é mais tão verdade assim, mas a gente viu ao longo das décadas muito ortodontista trabalhando num consultório, numa clínica de ortodontia, né? Mesmo que as clínicas multidisciplinares tenham vindo com muita força de alguns anos para cá, o ortodontista tem muito esse hábito de trabalhar com a ortodontia. Até se brinca, às vezes, e aí é uma sacanagem, né, das outras especialidades, de dizer que o profissional deixou de ser dentista e passou a ser ortodontista, né? Então, é a especialidade que a gente via mais, assim, trabalhando dentro daquela área exclusivamente. Como é que é a tua rotina, assim, nesses casos, né? Como é que é a tua comunicação com os colegas? Como é que tu recebeu um paciente? Tu faz uma análise tua como clínica das necessidades globais desse paciente que estão inseridas ali no teu tratamento ou não? Tu olha só para a ortodontia? Como é que é isso? Tu pega o telefone, tu manda foto para algum colega? Como é que funciona essa parte? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, com esses ícones. E eu, como ortodontista, e não mais dentista, né? Como é que eu faço? Em primeiro lugar, a minha primeira consulta ela é muito detalhada. Eu sempre digo que a primeira consulta é uma das mais importantes, assim como a colagem de um aparelho ou o planejamento digital. O que acontece? Eu enxergo o paciente como um todo. Apesar de eu não fazer os procedimentos específicos, clínicos, restaurações, enfim, eu tenho obrigação, por ser dentista, né, de identificar qualquer problema. Vamos falar da cirurgia. Eu sou de Osório e muitos casos, crianças, adolescentes e adultos chegam para mim com procedimentos ou cirúrgicos ou estéticos para fazer antes da ortodontia. O paciente tem que estar com saúde bucal e geral, tá? Para a gente iniciar. Então, o que acontece? Pessoas precisam de pessoas e não existe ortodontia sem contato com o colega. Eu canso de mandar radiografias para o Guilherme. Enfim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, não dentro do meu consultório atualmente, mas eu sempre tiro dúvidas, porque duas cabeças pensam melhor que uma. E eu acho fundamental ter essas parcerias, né, para a gente poder ter um resultado
diferenciado. Sim, porque o que a gente observa é que muitos pacientes, a porta de entrada para tratamentos odontológicos é a ortodontia. Né? Então, a gente imagina lá aquele paciente na adolescência, na pré-adolescência, ou agora muito mais até em pacientes adultos, retratamentos e tudo mais. Mas a porta de entrada é aquela questão da ortodontia. E aí, como é que o ortodontista ele se capacita ou ele tem na rotina dele dessa experiência de primeira consulta ou de apresentação de um plano de tratamento esse olhar para todas as necessidades, né? A gente tem falado muito sobre o conceito de plástica odontológica, que é aquela história de olhar o paciente, a odontologia, né, focada naquele terço inferior da face desse paciente. E é um desafio para todos nós. Eu sou periodontista e eu tenho que, daqui a pouco, se eu sou responsável por apresentar um plano de tratamento global para o meu paciente, eu preciso falar com muitos colegas, porque eu não me sinto capaz o suficiente para olhar tudo do ponto de vista restaurador, do ponto de vista ortodôntico, né? Do ponto de vista mesmo de harmonização orofacial, do que é possível para esse paciente. Então, como é que é essa dinâmica E aí eu vou passar a palavra já para o Guilherme Bern, para a gente incluir ele no papo também. Como é que é essa tua dinâmica de experiência de primeira consulta, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu queria já agradecer a pergunta e agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu tava louco para me apresentar logo. Eu já queria fazer umas piadinhas aqui com a Claudinha já, né? Que parece que ortodontista, quando tá na especialização, a gente compra um monte de alicate, um monte de fio e a gente vende as carpules, né? Exato. É uma brincadeira, mas hoje a gente usa assim a carpule para fazer cirurgias grandes, né? Extrair um dentinho de leite, um mini implante. Mas muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês aí com essa plateia ilustre que está nos assistindo. Eu vim assistindo vocês aqui no carro, vindo a Porto Alegre, e realmente o podcast está incrível. Eu espero trazer muito aqui a agregar. Bom, voltando para a nossa pergunta aqui da ortodontia multidisciplinar, já voltando, eu cresci numa clínica multidisciplinar, né? Então, talvez seja o meu habitat natural, assim. Meu pai é implantodontista, periodontista, minha mãe é dentística, e é uma clínica que tem um especialista em cada área, então os meus primeiros casos foram de reabilitação. Então, são casos assim que abrir espaço para implante, fechar espaço de dente perdido, preparar para ortognática. Então, esse foi o meu dia a dia. Mas, já me metendo aqui na tua pergunta, né, Claudinha, na resposta da Claudinha, a ortodontia como especialidade, a gente brinquei da carpule, mas a ortodontia de especialidade, já voltando ao primeiro podcast de vocês que falou sobre plástica odontológica, né? Um termo novo e muito interessante para falar desse sentido, que realmente a gente trabalha com estética facial. Mas, me corrija se eu estiver errado, a ortodontia, eu acho que foi a primeira especialidade da odontologia a olhar para a face. Né? Antes mesmo do advento das fotografias odontológicas, nós já usávamos cefalometria. E antes mesmo da cefalometria, Engel e Tweed usavam um compasso de ponta seca para medir terço facial inferior aumentado. Então, é uma especialidade voltada para a reabilitação facial, para a interceptação de problemas faciais desde a infância. Então, aquela criança que é classe 2, aquela criança que é vertical, já se botava um aparelho de Turow, já usávamos o aparelho extrabucal para reduzir a projeção dentária. Então, eu acho que a ortodontia, no DNA dela, ela é voltada para a face. E ela contribui muito, e talvez seja o primeiro ponto, para se pensar em reabilitação. Né? Muitas vezes a gente vê reabilitações, eu vi o Guilherme falando no outro podcast que às vezes a gente tem que fazer retratamentos, uma reabilitação que não foi bem planejada, talvez não foi olhado como um todo o paciente. Né? Mas voltando para a minha realidade, como ortodontista, como é que eu trabalho multidisciplinarmente? Me corta se eu tiver, porque eu vou engatar primeiro aqui e vou embora. Fica tranquilo. Mas eu trabalho numa clínica multidisciplinar, então, como eu trabalho, muitas vezes lá na clínica, a porta de entrada dos pacientes vem procurando um implante, ele vem procurando uma lente de contato, ele vem procurando uma reabilitação. Porém, os profissionais que já estão habituados a trabalhar comigo, eles acabam me encaminhando para fazer uma avaliação ortodôntica previamente a esse implante. Mas aí, no teu caso, e aí é uma grande vantagem, né, de estar nesse ambiente, né, porta a porta ali, multidisciplinar, tu tens essa troca ali dentro, essa facilidade, né? Imaginando aquele ortodontista que está lá na sala dele, é ortodontia, ou é um colega que é ortodontista também naquele espaço, ele recebe um paciente, né, que não vai ao dentista há muito tempo. Perfeito. E aí a área dele é a ortodontia, né? O que a gente está falando é justamente isso, é que esse profissional, talvez ele precise o quanto antes estabelecer esses colegas, que é aquela chamada frequente
de quase criar um meeting ali entre algumas especialidades para que ele possa montar, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem visto, na nossa experiência mesmo, essa semana a gente estava discutindo sobre um caso teu, né, Fritcher? Que é aquele paciente que fez um tratamento ortodôntico, assumiu ali alguma compensação para esse tratamento, e aí ele foi adiante nesse tratamento e ele chega para uma avaliação multidisciplinar agora. Aí daqui a pouco ele chega lá e a gente olha, não, mas para tratar esse paciente, para fazer a ortognática que ele tem indicação, para fazer o aumento de coroa estético, a gente teria que voltar muitos passos nesse tratamento. Por quê? Porque é um profissional que às vezes ele se isolou. Ele olhou para o paciente, não, o que eu posso fazer do ponto de vista ortodôntico para esse paciente e puramente ortodôntico só a partir daqui. Essa é a questão que a gente fica sempre se debatendo, né? Mas eu acredito que isso nem deve mais acontecer, ou não deveria, né? Porque, torcemos para que não. Estamos aqui trabalhando para que isso não aconteça mais, né? Porque o que acontece, mesmo sendo ortodontista, a gente tem que ter uma ideia geral, né? E, não sabe tudo, Fala. Ninguém sabe tudo, liga, confirma, pergunta. Essa semana, inclusive, mandei uma radiografia para o Dr. Guilherme questionando se já era hora de fazer uma indução da erupção de um dente ou se aguardava. Eu já estava louca para botar a mão na massa. E ele, não, espera. Entende? Então, assim, a gente tem que ter equipe. Eu já passei pelas duas situações de ter uma clínica multidisciplinar, quando eu trabalhava aqui em Porto Alegre, e lá em Osório, agora, onde eu trabalho sozinha. Mas eu trabalho sozinha apenas no espaço, porque físico, porque nenhum dentista consegue um bom resultado ou atingir todos os benefícios trabalhando sozinho. E o que a gente vê que é interessante de vocês, né? A Cláudia hoje tem uma realidade de trabalhar numa clínica privada específica de ortodontia, tu, Guilherme, numa clínica multidisciplinar. Então, são realidades diferentes do dia a dia, mas que primariamente têm o mesmo conceito, que é esse aí de trabalhar multidisciplinar. O que a gente não pode mais, no meu ponto de vista, é ter essa questão do paciente ir lá tratar e tu fazer o que tu acha que pode ser melhor para o paciente sem ser o melhor para ele, sem ter questionado ele. E aquelas coisas, compensação, basicamente, que a gente vê na ortodontia, às vezes umas compensações em casos que não eram compensáveis. Ou casos que eu recebo para fazer tratamento ortodôntico com um implante recém-colocado. Exato. A pessoa não quer perder o paciente e aí acaba, ou não quer postergar o recebimento do paciente, acaba acelerando as coisas e aí cria o problema. Aí o meu tratamento fica completamente limitado. E tem outra questão ética, né? Como é que eu vou chegar para o paciente e dizer assim, olha, a casa foi construída invertida? É isso que eu ia dizer, o profissional acaba até se expondo, né? Porque daí se ele chega lá no teu consultório, ele acabou de instalar um implante numa posição que é contrária ao movimento que tu precisa fazer, tu vai acabar tendo que expor isso para o paciente. Olha, nós temos uma limitação no teu tratamento, que é o posicionamento desse implante. Assim como na questão de preparo cirúrgico, né? Desculpa te interromper, mas assim como tem um ortodontista que está isolado, tem um implantodontista também que trabalha isolado. Todos, então, Todas o paciente chegou com uma queixa da ausência do 12 e é uma genesia. Ele vai lá, o implantodontista resolve essa queixa. Depois ele tem espaço, coloca o implante e resolveu. Após isso, o paciente olha no espelho e mas agora minha linha média está desviada. Uma coisa que não chamava a atenção dele. E aí, então vou te caminhar para o ortodontista. Então, o implantodontista encaminha para a Claudinha. Quando chega lá, ela não pode nem falar mal do colega, porque foi ele que encaminhou o paciente. Então, causa um conflito ético. Posso usar uma frase até, né? Já? Primeiro, não, porque tudo que tu fala antes para um paciente é diagnóstico e prognóstico. Tudo que tu fala depois é desculpa. Sim. E a gente vê que quando esse profissional se socorre do outro, é para resolver algum pepino. Aquilo que ele podia ter falado antes e discutido se era hora de botar um implante ou não era, tinha que abrir espaço ou não é. Se tu fala antes, tu resolve e o ortodontista vai abre espaço, tu prepara para fazer o teu implante. Se tu pede isso depois, tu está resolvendo o problema e às vezes já tem um confronto com o paciente, já tem uma situação difícil. Sabe o que é interessante? É que a gente, ao longo do tempo, a impressão que dá é que a gente deturpou um pouco o conceito de especialista, né? Porque a gente passou, quando a gente imagina um especialista, um periodontista, um ortodontista, um cirurgião bucofacial, a gente imagina aquele cara que é o cara que faz todo o possível dentro da sua especialidade para resolver o caso. E a gente isola a questão multidisciplinar. Ser especialista é justamente ter essa consciência de que eu preciso falar com todas as áreas, com todos os colegas, se eu não abraço todas essas áreas,
para resolver o problema do paciente. Isso é ser especialista. E raros são os casos que precisa de apenas uma especialidade. Muito raro. Não lembro de ter E aí caso entra assim. uma outra questão que é, inclusive, da parte de mercado, da noção de mercado mesmo, de ganhar dinheiro, de fato, que é deixar passar procedimentos. Seja para o colega, seja para a equipe multidisciplinar, porque se eu me volto e me fecho só para a minha especialidade, eu certamente estou deixando de mostrar para o paciente como possibilidades. Aí vem aquela questão que eu gosto muito de falar que também, que é mentalidade, é mindset, né? Quando tu vai fazer o planejamento de um caso, tu já tem que saber o risco, a limitação, o que vai acontecer depois, principalmente na horta. A gente trabalha muito a parte periodontal. Então, assim, olha... É impossível dissociar, né? Não tem como. Então, como que eu vou finalizar um caso sem depois examinar ali a questão de altura gengival, não é só alinhar dentes, né? A gente está falando de face, de respiração, de deglutição, de fonação. E eu, como periodontista, como eu vejo, né? E preciso expandir o arco, eu preciso de uma movimentação para vestibular. Daí, se o ortodontista não tem esse olhar para fenótipo periodontal, para o que tem ali, bom, tu vai trazer uma fenestração. Teu pai tá lá discutindo contigo isso o tempo inteiro, mas aí faz uma recessão, aí o paciente terminou a ortodontia, os dentes estão na posição exata que eu queria, tá tudo certo, e tá cheio de recessão gengival. Exato. E aí? Aí vai falar pro paciente agora tu vai lá no periodontista para fazer uma análise. Eu vejo até, às vezes, a gente olha, às vezes, com um olhar triste para a especialidade, né? Porque hoje em dia existem centenas e milhares de ortodontistas no país, a gente pode discutir um pouco quanto à formação disso, mas o correto, e a gente vê uma formação correta ortodôntica, ela é baseada no fundamento do diagnóstico, talvez seja uma das especialidades que mais diagnostica os seus pacientes, que a gente, de praxe, para todo paciente, nós fazemos uma documentação, né, na radiologia a gente faz, ou na clínica, no mínimo tem que ter uma panorâmica, uma cefalometria e fotografias extrabucais e intraorais. Então, de posse, e ainda bateria de periapicais e bite wings. De posse de toda essa informação, ainda deixar passar uma zona edêntula que precisava do implante, um canal que precisava ser tratado, uma retração de gengiva que poderia ter merecido um enxerto gengival, é uma falha, sabe? Então, o que acontece? O ortodontista que está na sua caverna, que está trabalhando sozinho, ele quer colocar um aparelho, ele olha para aquela boca, onde é que eu vou ganhar dinheiro? De uma maneira errada, né? Em vez de pensar no diagnóstico como um todo do paciente. E a gente vê isso com maior frequência em clínicas populares, né? Que tem uma rotina, que tem meta para bater, que tem centenas de pacientes para serem atendidos em 15 minutos e não tem o devido tempo para fazer um correto diagnóstico baseado nessa documentação. A gente passava, nos meus primeiros casos, às vezes passava horas com uma documentação embaixo do braço, chegava a levar para casa para discutir com um colega, né? E hoje eu vejo o colega simplesmente tirando foto, radiografando para ter um documento assim como um arquivo e aí já coloca para ele, nem sabe o que vai fazer. Então, isso me preocupa bastante. E também, desculpa, mas hoje lá do nosso outro lado, agora voltando já para a ortodontia digital, né, eu vejo muito colega assim, comprei um scanner 3D, agora eu estou pronto para iniciar meus tratamentos. Ele escaneia o paciente e solicita alinhadores na empresa X ou Y. A gente vê muito isso lá do nosso lado. E o paciente, o doutor não solicitou uma panorâmica, não solicitou uma radiografia e sai colocando alinhador sem saber o que tem lá embaixo. Então, isso é um problema na essência do diagnóstico. Porque a sensação que dá é que a gente se apaixona demais, às vezes, pela nossa especialidade. E aí a gente esquece das outras. Exato. A gente para de olhar para as outras. Então a gente pede todos os exames que são voltados para diagnósticos da nossa especialidade, a gente faz toda a documentação fotográfica que é voltada para a nossa especialidade e a gente esquece que ali tem um paciente que tem que se beneficiar nos tempos corretos, na ordem correta, dos procedimentos que podem englobar diversas especialidades. Ele quer, ao final, o paciente não está preocupado, ao final, se ele vai passar por 2, por 3 ou por 5 especialidades. Ele está preocupado com o resultado final. O que eu quero ao final? É isso que a gente tem a obrigação de mostrar para ele. A área que eu atuo, né, basicamente cirurgia ortognática, implante, etc., eu dependo dos outros. Eu sou um meio do caminho, na verdade. Em ortodontia, o paciente não quer botar implante, ele quer a coroa, quer o dente pronto. Na cirurgia ortognática, eu sem um ortodontista é impossível tratar. Impossível. Né? Então, eu dependo, se eu vou até para cirurgia estética periodontal, tu precisa da parte da dentística ou até da horta para finalizar o caso. Então, a gente depende um do outro. É impossível a gente pensar, por mais especialista que eu me torne, é impossível deixar de fazer um tratamento multidisciplinar. E aí isso é básico. A gente precisa falar isso para os pacientes precisam entender, porque tá no norte do tratamento. E é incrível que o paciente entende. No momento que tu explica para ele que tu precisa passar por isso. Isso dá credibilidade para o teu atendimento. Isso.
tu mostrar E pra vem ele. outra coisa, a gente fica com medo de perder, mas se um paciente eu encaminho para vocês, já passou por uma avaliação minha cirúrgica, eu digo, vai lá na Cláudia, vai lá no Guilherme fazer ortodontia, e esse paciente já chega praticamente pronto para tratar. Já é um caminho andado, e vice-versa. O paciente já veio de vocês para a cirurgia, ele já está preparado, já é um caminho mais fácil, o paciente já foi orientado, ele já vem com aquela pulguinha, já veio na orelha, ele já dormiu pensando naquilo, ele já sabe daquela questão e não vai pego de surpresa. Porque E às aí vezes veio uma outra frase que a gente acabou cunhando aqui no Headcast, né? Que é, quanto mais super especialista nós nos tornamos, mais multidisciplinar é o nosso olhar, né? Exato. Porque a gente começa a ver o quanto a gente depende das outras áreas para tratar o paciente, não para tratar a parte periodontal, para tratar o nosso paciente de uma maneira global. E nesse aspecto vem isso, não? O paciente de cirurgia, por exemplo, cirurgia ortognática, chega e me questiona um monte de coisa de ortodontia. Se eu não souber, eu posso até não saber o específico do tratamento, como é que é a sequência, quantos newtons de força, o torque. Que nem é o que o paciente quer saber, né? Isso. Mas eu preciso saber, olha, o teu caso precisa disso, precisa de expansão, não precisa, tu vai fazer. Né? Isso eu preciso, é o mínimo que se espera de um especialista que o cara entenda da área a fim da dele. Sem Mas aí eu já faço até um alerta aqui que, de fato, a gente não vai conseguir vencer no nosso tempo tudo que a gente quer falar. Então, a gente vai evoluir para uma outra questão, e já ainda dentro da parte técnica odontológica, né? Que é, a gente teve um episódio sobre lentes de contato e alguns procedimentos na odontologia, seja por moda, seja por mercado, seja por própria busca dos pacientes, né? Eles têm quase a capacidade de furar especialidades. E ele volta o olhar do profissional daquela profissão de maneira geral. E os alinhadores, eles vieram com essa força. A capacidade de marketing das próprias empresas, voltadas direto para o consumidor final. E isso trouxe alguns questionamentos, porque quando esses procedimentos eles estão dentro de uma especialidade e as outras especialidades se voltam para ele também, acaba criando algumas questões. Então, eu vou trazer alguns questionamentos para vocês acho que a pergunta que o paciente ou o dentista que não é da área sempre se faz. Todos os casos podem ser tratados com alinhadores, independentemente se ele é cirúrgico, se ele não é cirúrgico, se ele é mais simples, se ele é um retratamento. Quais são os limites? Existem limites? Como é que funciona o tratamento com alinhadores versus onde que ficou assim, o espaço da ortodontia fixa e dos alinhadores hoje? Vai responder essa, Claudinha? Posso? Então, Os dois, Assim eu não me comprometo. se complementem. eu ia dizer que ia começar aqui, não, mas assim eu não me deixa comprometo eu... com a audiência. Se complementem dentro do Então, possível. o que eu gosto de falar, assim, de deixar bem claro? Dá para tratar tudo com qualquer tipo de aparelho, tá? Agora, existem profissionais que sabem mais sobre alinhadores, que são peritos em alinhadores, existem profissionais que são peritos em autoligado, peritos em... Que exploram melhor a tecnologia. outro né, tipo de ferramenta para movimentar os dentes. Então, assim, se tu souber bem planejar o teu tratamento, se tu souber bem a limitação do caso, o tipo de movimento que tu quer fazer, os riscos do tratamento, tu consegue tratar com qualquer tipo de aparelho. Agora, existem movimentos que, aí eu tô falando pessoal, tá? Que eu domino mais com o aparelho fixo. Tem movimentos que eu acredito que os alinhadores são muito melhores. Então, eu gosto de poder... Eu sempre explico isso pro paciente. O que tu quer? Tu quer resultado? Resultado, eu posso usar os dois. Tem tratamentos que eu começo com aparelho fixo, com alinhadores, e daqui a pouco, lá no final, ficou 0,3 milímetros de diastema entre um dente. Eu vou solicitar novos alinhadores? Não, eu vou ali e vou corrigir com o conhecimento que eu tenho de ortodontia convencional. Né? Mas Pode... E existe, assim, perfil de paciente para um ou para outro? Aí Com esse certeza. é o ponto-chave. Com certeza. Assim, Vai. vou complementar também. Agora lembrou uma frase que o Gui, acho que falou no podcast número 2, As frases. que era, para quem só usa Começar a martelo, anotar. tudo é prego. Queremos- Foi assim, Não, né? foi o Anjo, acho que foi Como o é que é? Anjo falou. Para quem só Queremos- tem martelo, tudo é prego. Tudo Mas é prego. eu gosto de falar em todos os credenciamentos da Clique que existem ferramentas para movimentar dentes. Não importa qual ferramenta tu vai utilizar, os dentes vão se movimentar. Eles obedecem a forças. Né? E quanto mais ferramentas nós dominarmos, mais problemas a gente vai poder atingir, consertar e corrigir com excelência. Né? Agora, cada ferramenta tem suas vantagens e suas limitações. Não são alinhador versus fixo, e sim são ferramentas que coadjuvantes, que se ajudam, e muitas vezes a gente chama de ortodontia híbrida.
que usa fixo no arcado inferior para verticalizar um molar, que é uma mecânica muito difícil de ser realizada até mesmo com fixo, e com alinhadores é mais difícil ainda, enquanto que eu posso usar alinhadores para alinhar dentes superiores de maneira estética e confortável para o paciente. Então, então existem movimentos que são maravilhosos com alinhadores e também existem pacientes que têm perfis maravilhosos para alinhador. Agora, uma condição sine qua non assim, para uso de alinhadores é que o paciente seja colaborador. Um paciente que não é disciplinado, ele não é um paciente por ortodontia removível. Sabe que esses tempos eu fiz todo escaneamento, tomografia, foto, e planejei. Eu olhei o número de sequências que eu precisava fazer, só um refinamento da ortodontia que eu já fiz, pensei, eu não vou usar. Tu não Mas é eu tô perfil. vendo a vida. Não sou o perfil, cara. Exato. Não quis botar para arte, então, vou fazer em outra época da vida, mas agora não quis. Então, eu acho que isso é interessante, porque às vezes tu vê pacientes que estão pensando em colocar e diz, cara, o cara não tem perfil, o cara não vai esquecer, não vai usar. E eu já Crianças. tive pacientes que iniciaram tratamento, pagaram os alinhadores, tudo certinho, e chegou no 11º alinhador e falou, eu não consigo mais. Eu sempre tenho um Tirei. pouco de medo, às vezes, quando eu escuto um colega dizendo, eu só faço planeador agora, que é o cara ficar refém da técnica, né? Mas aí assim, olha, Porque até, se o cara, desculpa, Cláudio, mas se o cara não entender a filosofia de tudo, daqui 5 anos pode mudar a mecânica ortodôntica, que não é mais alinhador, agora é uma luz laser, sei lá. E aí o cara não aprendeu a ortodontia, talvez ele não saiba resolver. Mas será que o cara que domina muito bem a técnica com alinhadores, ele não domina a ortodontia de alguma forma? Ou ele não precisa subsídio, Olha só. conhecimento para dominar, digamos, o máximo do que os alinhadores podem eu oferecer? acredito que o básico fisiologia do movimento, tem que saber. Se ele vai saber, se ele Talvez domina. daqui a 20 anos, não sei se como o Guilherme falou, vai mudar, vai aparecer aí um laser que vai posicionar os dentes. Mas começar trabalhando só com alinhadores, eu acho um desafio enorme. Nós vemos muitos clínicos fazendo isso, né? Porque É tem isso, empresas, é esse gancho que eu queria tem puxar. empresas que têm esse apelo que, não, conta com a gente que vai dar certo. Nosso Tu aparelho sempre- é mágico e faz tudo sozinho. Nossa Tu inteligência sempre vai artificial precisar vai saber resolver. como resolver a intercorrência. Então, tu tá tratando um caso com um alinhador, aí um pré-molar perdeu o tracking, não acompanhou, o que tu faz? Vai escanear e solicitar alinhadores? Não, tu vai ter que fazer ortodontia convencional, tu vai ter que colar botão, tu vai ter que colar elástico, tu vai ter que saber. Aí vem a expertise do ortodontista que vai fazer essa diferença. E Aí tu pensa um clínico, colocando alinhadores para abrir espaço para um implante. É que daí eu acho que o clínico... Desculpa, mas para não causar polêmica, o clínico, a gente está generalizando aquele cara que nunca estudou ortodontia, porque tem clínicos que trabalham com ortodontia há 15 anos, né? Sim. Um Não, que é pediatra e Sim. vai fazer melhor que muito ortodontista. Eu então. digo assim, ó, o cara que viu como uma possibilidade de mercado. Ele é periodontista, nunca viu Então, nada aí de vem aquela coisa, Aí eu se não frustrar. quero entregar o paciente para outro profissional que tem mais conhecimento para ou ele acha que aquilo lá pode bombar a agenda dele. é o cara E ele que vai entregar... É o cara que coloca o dinheiro na frente do É o resultado. cara eu que digo vai assim, entregar o trabalho para a empresa. É isso que eu ia dizer. Vai mandar para lá o cara pronto. É que nem o cara que molda e manda para o laboratório que é a prótese pronta. Ele tá não sabe de delegando o preparo, não sabe de planejamento, afastamento. Não Mas sabe... a ortodontia tem uma peculiaridade que não é como uma prótese que vem pronta, você entrega, cimenta e tchau, né? Um tratamento que vai demorar no mínimo 3 meses, 6 meses. E esse clínico que não tem experiência com movimentação dentária provavelmente vai se frustrar. E como muitos a gente já viu, teve empresas aqui no Brasil que entraram com esse apelo direto para o clínico e se queimaram em geral, justamente com os clínicos, com os ortodontistas, porque tinha uma certa defesa da classe, assim, né? Tem que ter uma formação mínima para movimentar dentes e tal. Mas os próprios clínicos que começaram a fazer isso, que legal, vou abrir um espaço para um implante aqui, acabaram se frustrando porque, esse negócio não anda, não abre espaço. Mas olha aqui, perdeu o track, não está encaixando. Mas aí é culpa do alinhador, né? Ele culpa a empresa e a empresa... Ou a empresa do cara que está planejando Exato. para ele lá na empresa. A empresa acaba se vendo mal vista porque, não funciona, né? Então, teve empresas no Brasil que fizeram isso e ficaram queimadas no mercado, justamente porque abriram demais as portas e o clínico, muitas vezes, não tem noção que aquele caso, ou aquele movimento para verticalizar o dente 47, que inclinou para a região do 46, é um movimento extremamente complexo. E no computador, tudo é maravilhoso. No software lá, a gente verticaliza e o dente fica mágico. Assim, nossa, vai ficar perfeito. É assim que eu quero. Só que não entende que tem que sobrecorrigir o movimento, que tem que usar attachment, que tem que usar elástico, que tem que usar mini implantes para ancoragem, né? Então, a chance de se frustrar com a técnica é maior. Bacana, bacana.
Agora nós vamos puxar um outro gancho que é muito interessante. Na verdade, tem mais 2 grandes ganchos assim que a Só gente queria fazer uma Frase. consideração. Não é uma frase, mas assim, ó, Quase uma frase. apelo de cirurgião, já que eu estou diante de 2 ortodontistas aqui, ó. Antes da substituição, Antes de ser que hoje a gente vai ter substituída. uma surpresa aqui. Nós vamos ter uma substituição na mesa durante o episódio. Não muda o nome. É Guilherme por Guilherme, né? Pra gente não se atrapalhar. Mas eu preciso fazer um apelo de cirurgião para ortodontista. Quando forem pedir extração dos sisos dos pacientes, peçam entre os 16 e os 18 anos. Facilita muito para o cirurgião. Então, olha só. Né? Quando Só tem um pedido- terço de raiz formada. Vai, isso ajuda muito o cirurgião. Diminui muito o risco de parestesismo. 16 aos 18? É a época ideal de tirar o siso. Se o nosso grande amigo Ângelo tivesse aqui, ele ia dizer o seguinte: deixa eu dar uma olhada na gaveta de boletos. Então, aí- Pode ser dos 14 aos 15, tá? Aí vem aquela coisa, né? A gente tem que facilitar a vida do cirurgião também, né? Sim, E por sem que não dúvida. prevenir também para o paciente um pós-cirúrgico menos traumático, né? Exatamente. Estamos falando de mercado aqui, o nosso cirurgião já está querendo falar do mercado dele também. Exatamente. Tá. Não podia deixar de Fica a pegar dica. graxa. Só uma pergunta que ficou no ar, eu ia falar, contar a minha experiência. Você falou sobre alinhador e fixo. E só quero contar a minha experiência pessoal. Eu tive uma formação parecida com a da Claudinha, super tradicional, uma ortodontia Edgewise, né? É o que eu acredito que é uma base incrível, né? É uma formação bem tradicional. E se me perguntassem 6 anos atrás, Claudinha, quando eu estava na PUC lá, um pouco mais, tua clínica vai ser com qual tipo de aparelho? Eu jamais falaria que eu trataria todos os meus pacientes com alinhadores. Eu achei, mas porque a nossa formação era tão... E a tecnologia mudou tanto. E eu nunca me imaginei que 5 anos depois eu ia estar com a minha clínica... 10 anos depois já, né, Claudinha? Com a minha clínica hoje ela é 100% alinhadores. Eu não vou dizer 100% porque tem aqueles pacientes que são não colaboradores, pacientes jovens, ou um caso de reabilitação com múltiplas perdas dentárias que a gente acaba optando por fixo. Mas eu jamais imaginei que minha clínica seria 95% dos casos alinhadores, 5% fixa. E considero que estou buscando excelência em todos os resultados. Então, não se trata do tipo de aparelho, assim, da experiência profissional, né? Até porque a gente pode fazer muita bobagem com aparelho fixo também, né? Exato. E falando em bobagem, hoje eu me sinto mais seguro de um clínico colocar, já falando daquela polêmica de antes, é mais seguro talvez um clínico botar um alinhador do que ortodontia fixa. A chance de causar uma iatrogenia é menor. Eu acho que a gente precisa ter a cabeça aberta para a nossa profissão e dentro da nossa especialidade para tudo que pode surgir, porque é isso que tu falou, né, Guilherme? A gente nem sabe o que vai surgir daqui 5 anos, daqui 10 anos. A gente tem esses dados aí que toda hora chegam para a gente que em 2050, 80% das profissões que vão estar sendo praticadas não existem ainda. A primeira acabou de sentar aqui na mesa. A radiologia, parece que os algoritmos vão dar o diagnóstico automático. Então assim, a gente vai ter que estar pronto para trocar de profissão, talvez ao longo de uma vida de Mas a trabalho. ortodontia está na frente. Calma, deixa a gente te apresentar, subir a placa O cara aqui. já botou aqui Nosso convidado furou aqui a desculpa. apresentação. Eu só não furei. pude sentar na mesa antes porque 3 Guilherme ia dar bug no sistema, né? Eu fiquei aqui por cota, então é isso que tu quer dizer. Não podia ser só Não, eu Guilherme. podia sentar na ponta, não deixaram, ia ser 3 Guilhermes, não dava. Mas vamos fazer um giro aqui agora. Falamos bastante da parte técnica, dessa visão multidisciplinar e da área de ortodontia especificamente. E a gente vai migrar um pouco para uma parte de empreendedorismo, de possibilidades até de startups. E aí o Bernd vai nos dizer como é que isso funcionou na vida dele, que é criar uma empresa dentro da odontologia, né? A gente sabe que tu tens uma empresa de alinhadores, então a gente quer, num primeiro momento, assim, uma visão bem global, né? Se for possível, tu nos dá assim, um apanhado geral de como é que foi essa experiência. Então, gente, eu acho que eu sempre tive na minha vida uma veia de empreendedor, assim como outros aqui na mesa também tem essa vamos dizer, isso está no meu DNA, assim, eu sempre quis empreender, sempre quis ter algo além do atendimento clínico, né? Sempre me considerei uma pessoa muito criativa, então tive outros negócios antes de ter a empresa de alinhador, né? Tive um e-commerce, quando mais jovem, tive algumas pequenas experiências vendendo coisas pela internet, depois virou um e-commerce que virou uma pequena fábrica que era voltada para o público, nada a ver com odontologia, a gente vendia capas para prancha de surf, uma coisa de nicho extremamente focada, mas para mim foi um grande aprendizado. Eu tenho até hoje. Tu tem, é um dos primeiros clientes aqui, ó, tá? Mas era um produto muito legal, diferente,
Mas serve como um aprendizado, porque nós, como ortodontistas, como dentistas, o que mais me frustra, assim, me chamou a atenção é que nós temos uma formação extremamente técnica. A gente faz uma graduação, nós fazemos pós-graduação, fazemos especialização, mestrado, doutorado, e a gente não aprende a passar um orçamento para o paciente. A gente não aprende a contratar um funcionário, a gente não aprende a fazer um imposto de renda. Então, isso é uma lacuna muito, um buraco na nossa formação, que a gente vê em outros países que existem, pelo menos, uma formação básica de gestão de clínica, gestão em saúde, dentro da formação da odontologia nos Estados Unidos ou medicina. Então, essa lacuna tinha que ser preenchida de alguma forma, eu sentia um vazio. E aí, depois do meu mestrado, eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. E nesse MBA, tive o convívio, não em gestão odontológica, em gestão fora da caixa mesmo. Então, ali eu tive a oportunidade de conviver com empresários de diversas áreas, do calçado, apicultor, gente que exportava frango para o mundo inteiro. Então, isso aí foi de grande valia para mim montar um plano de negócios para a empresa que eu já queria. Dentro do meu mestrado, também nós tivemos agora estou lembrando, já mais uma ideia que a gente teve de empreender, que no meu mestrado serviu de grande... Um dos projetos que a gente teve paralelamente ao meu mestrado, que era em expansão rápida de maxila, na minha tese, a gente fez um projeto que ficou incubado no Tecnopuc, no Instituto Ideia da PUC, que era um scanner 3D odontológico brasileiro. Nós fizemos junto com a odontologia, engenharia e informática, um scanner de bancada 3D. Isso faz uns 12 anos atrás. Naquela época fazia sentido um scanner de bancada porque os de intraorais eram absurdamente caros. Mas essa experiência de tentar montar um equipamento de alta tecnologia aqui no Brasil foi muito, muito legal. Foi um grande aprendizado, de muita dificuldade, né, de desenvolver uma coisa. Imagina um equipamento de 3D aqui no Brasil. A gente viu o quão atrás o Brasil está dos outros países nesse momento. A gente conversava com algumas pessoas de outros países. O Brasil está realmente muito atrás. É dificílimo desenvolver uma tecnologia do zero aqui no Brasil. Tanto que a gente vê que é muito mais fácil importar da China, do Japão, dos Estados Unidos. E depois dessa experiência que foi muito boa, mas acabou não se tornando uma empresa. Foi certamente frustrante, assim, porque a gente entendeu que era difícil empreender no Brasil, mesmo dentro de uma universidade, mesmo com todo o apoio. A gente achou um negócio extremamente engessado. Fui fazer meu MBA e aí surgiu o business plan de lançar uma empresa de alinhadores, né? Que eu entendi que o mercado ia dar uma guinada para esse sentido, né? A ortodontia digital estava vindo com tudo. Eu entendo que no futuro todos nós vamos ter scanners 3D no consultório e tendo scanner 3D vai ser a porta de entrada para os alinhadores. E também entendo que essa tecnologia ela é disruptiva, né? E como toda tecnologia disruptiva, ela começa muito cara e depois ela populariza e se torna mais barata, né? Então, hoje ela está numa curva de crescimento astronômica. O mercado americano hoje de alinhadores trabalha de ortodontia lá, em torno de 50% dos casos que iniciam ortodontia nos Estados Unidos são feitos com alinhadores, enquanto que aqui no Brasil, em torno de 4%. Então, a gente tem muito, mas muito que crescer aqui na América Latina ainda, e o Brasil é o maior mercado de ortodontia do mundo. Então, tinha aí um nicho de mercado gigantesco a ser explorado, e apesar de ser um mercado de grandes tubarões, de gigantes, né, multinacionais, a gente lançou nossa startup há 5 anos atrás, que se chama Click Aligner, de uma maneira bem startup mesmo. O business ele deu uma reviravolta incrível nos últimos 5 anos, já acompanhando o mercado. Mas, falando de startup, a gente poderia falar de diversos aspectos. De onde surgiu a ideia, eu tentei mostrar, surgiu lá na época do scanner, já surgiu essa ideia de ter uma empresa de alinhadores. Não, foi frustrante o scanner, mas aí fui para o MBA, estruturamos um negócio de imprimir alinhadores e não desenvolver o equipamento. Mas ela começou como uma startup, tudo totalmente horizontal, eram poucas pessoas, eram 5 pessoas, todo mundo na mesma sala, e ela foi nesse estilo Google, assim, jogava videogame para ser contratado. Algumas pessoas a gente jogava joguinho junto para ver se a pessoa era rápida no mouse, se tomava decisão rápida, jogava joguinho de tiro, era quase uma pegadinha com os novos funcionários, mas era muito bom para avaliar se a pessoa tinha destreza manual no mouse. E essa gurizada nova que mexe que é gamer, às vezes é muito mais rápido mexendo no computador que nós ortodontistas, né? Então, fazia sentido fazer esse teste, essa brincadeira. E me diz uma coisa, falamos da parte toda de concepção, da parte básica, e que a gente não vai ter tempo de falar eu poderia falar a noite inteira aqui. Exato. Exatamente. Vamos só fazer um paralelo agora com o momento atual. Então, assim, alguma coisa de números ou do tamanho que essa empresa tem hoje na tua vida, na tua atividade semanal, qual é o tamanho dela hoje? O grande dilema da minha vida atual hoje é dividir clínica com empresário. São 2 paixões,
né? E é difícil a gente abandonar o consultório, né? Cada vez eu tenho mais pacientes me procurando e eu tô lá, cada vez a empresa cresce mais, a gente se vê pequeno, né, nesse momento. Hoje eu me divido, acho que 70% empresário, 30% na clínica. Eu compactei minha agenda em poucos dias e a minha auxiliar hoje, ela é meu braço direito, ela me ajuda muito a compactar e atender em 4 mãos todos os meus pacientes para ser um atendimento mais rápido. Como eu disse, meus pacientes são alinhadores, então as consultas acabam sendo bem mais rápidas também. E a empresa hoje, desde o lançamento para hoje, ela era uma startup horizontal. Hoje é uma empresa com 5 setores, né? Tem o setor de produção, o setor de marketing, desenvolvimento, financeiro e o comercial, né? E ela hoje é uma empresa muito mais vertical, né? Uma empresa que tem desde da estratégia de marketing dentro da empresa até a produção, né? Hoje nós temos em torno de 30 funcionários e a gente tem mais de 4.000 ortodontistas credenciados no Brasil todo e fazemos... Hoje acho que nós somos a líder nacional em volume de alinhadores. E também a Clique se tornou uma líder nacional, líder na América Latina, como a primeira empresa da indústria nacional de alinhadores que tem um software próprio, que permite que o ortodontista faça um ajuste. A gente fez parcerias internacionais para isso, então o momento da Clique hoje é um momento de grande virada, grande crescimento. Desde o lançamento da empresa até hoje, a gente sempre dobrou de tamanho ano a ano e a gente achou que essa curva ia reduzir, né? Que é natural, uma empresa ela cresce, é fácil tu dobrar do zero. Sim, claro. Né? Agora, quando tu já está faturando alguns números altos por ano, tu dobrar de novo é um grande desafio, ainda mais falando de Brasil. Né? A gente está num país que tem uma burocracia incrível. Vai lá, E quanto mais tu cresce, parece que mais peso vem pra cima de ti no Brasil, né? É um choque, Gui. E me diz uma coisa, Guilherme. Esse crescimento... Qual deles? O Berno. Esse crescimento no Brasil, ele tem diferenças? Eu te faço essa pergunta especialmente para falar de Rio Grande do Sul, porque às vezes a gente, por ser até da região, encontra mais resistência do que fora do nosso estado, né? E o Rio Grande do Sul talvez ele seja bem peculiar nesse aspecto. Então, existem diferenças assim de regiões do país? O Rio Grande do Sul é uma exceção nesse crescimento ou não? Como é que é isso aí? Bom, vamos lá. O gaúcho, sim, é um estado bairrista, tradicionalista, né? Então, o ortodontista aqui, grande base da ortodontia nossa, tem uma formação Edwise, né? Uma formação tradicional, e olhava de maus olhos essa ortodontia digital com alinhadores, e a gente viveu isso, né? Nos nossos cursos e na nossa formação. Enquanto que outros estados aceitam novidades de maneira muito mais rápida. Por exemplo, São Paulo está há 5 anos na nossa frente. Né? Muitos dentistas mais têm scanner lá, o poder aquisitivo médio da população é maior, e também estão mais abertos a novidades, não só... Acho que é uma questão cultural do estado. No São Paulo tem gente do mundo inteiro vivendo lá. Aceitam que vai mudar e ponto Então, final. aí né? vem aquela velha história, mindset. É O mindset. gaúcho, ele tenta Ou tu ir tá aberto pra receber as mudanças e mudar, ou tu vai ficar ali na tua zona de conforto vou bater enquanto o pé os pra outros... não mudar. Tá todo Ele trava caminho o que der. Isso, o Gui me contou uma boa vez, né, Gui? Lembra que o paulista, quando se senta numa reunião, pensa assim, como é que nós vamos crescer juntos, né? E quando... Como é que é, Gui? Como é que tu faz negócio com paulista, com carioca e com gaúcho? Isso, né? como é que é, Gui? Conta aí. O paulista, tu convida ele pra fazer um negócio, ele quanto é que nós vamos ganhar? O carioca, ele pergunta, quanto é que eu vou ganhar? E o gaúcho, ele te pergunta, quanto tu vai ganhar? Porque dependendo se tu for ganhar muito, ele não quer fazer o negócio, não importa quanto ele vai ganhar também. Exatamente. Uma vez eu comentei, esse assunto caiu, né, Gui? Nós estávamos falando sobre essa barreira que a gente quebrou aqui no Rio Grande do Sul. No começo, eu me lembro, parece que foi ontem, 5 anos atrás, eu liguei para todos os professores, grandes expoentes gaúchos, para o lançamento da Clique. Basicamente, tinha pessoal aqui do Sul, tinha um ou outro que veio de fora, assim, do Rio, de São Paulo. E quando a gente lançou a empresa... Eu vi que todo mundo ficou pé atrás, imagina. Eu imagino que coragem que eu tive naquela época de dar a cara a tapa, de lançar uma empresa que ia fabricar uns plásticozinhos ali que ia movimentar. E eu tava lá. E a Claudinha tava lá. E o Gui também. E eu pensei, meu Deus, que loucura. Eu lancei nem tava pronto, né? A empresa, porque a gente lança Mas assim... ninguém começa pronto. Não tava pronto. É porque precisa de feedback, precisa botar pra rodar o negócio. Ela era realmente uma startup. A caixinha não tinha nem embalagem direito, né? Era um ziplock, assim, bem... Nós não tínhamos máquina para fabricação em grande escala, né? Hoje a Clique tomou outro porte e a gente quebrou, acho que essa barreira aqui do Rio Grande do Sul. O gaúcho entendeu que esse mercado está muito forte. Vai para um EAO, vai para um INDES, vai para uma feira fora do Brasil, tu vai ver que os grandes fabricantes de bracket, todos estão investindo pesadíssimo em alinhadores, né? Eles entenderam que esse mercado vai dar essa virada, né? E não agora. O mercado de brackets continua crescendo no Brasil, talvez crescendo muito. Então, a venda de brackets não vai diminuir tão cedo,
Mas eles entendem hoje que o alinhador é um outro nicho em plena expansão, em pleno crescimento. E a odontologia é uma profissão muito linda que ela permite que tu tenha empreendedorismo em várias escalas, né? Então, assim como tu é um empreendedor do ponto de vista já quase industrial, né? E eu, como empreendedor também, não na mesma escala que tu, né? Mas numa escala de ter mais de uma clínica funcionando até de outra especialidade. Eu tenho consultório e tenho clínica de radiologia também em sociedade com outro colega. E assim, mas a minha história no empreendedorismo começou na clínica, no meu consultório, né? E aí eu consegui juntar dinheiro, comprar outra operação. Então, assim, o dentista, a odontologia, ela nos permite trabalhar o empreendedorismo desde o cara que é um empreendedor individual, que ele tem o seu consultório e ele trata o seu consultório como empresa e ele consegue fazer aquele negócio ali ser realmente um negócio. E também o outro empreendedor, aquele cara que quer ganhar escala. Então, a odontologia é muito legal, desde que todo mundo tenha essa visão empresarial. Não necessariamente a gente precisa ter a tua visão, a minha visão, a visão da Cláudia e do Lauro. Cada um pode chegar num ponto e dizer assim, o que eu quero para mim, como odontologia, mas agora um ponto que é fundamental, que a gente vem debatendo. Debatemos no último podcast com a Samantha e com o Renato. O dentista precisa ver o seu negócio como empresa. Exato. Todo outra questão que a gente tem falado muito aqui também, que é o dentista tem um olhar muito para o número de profissionais que chegam no mercado, né? Número de faculdades que abrem, número de cursos de especialização. E na verdade, o mercado está em crescimento. O mercado cresce muito, além do número de profissionais. Então, a gente não precisa se assustar tanto com o número de profissionais que estão chegando no mercado e olhar mais para a expansão do mercado, que é muito favorável, né, para todas as áreas. Novas especialidades, novidades, novas áreas. Exato. O paciente muito mais voltado pela busca, pelo tratamento, pelas mudanças que a odontologia pode trazer para ele. E aí eu vou passar um pouco para a Cláudia essa visão empreendedora, que a gente sabe, né, Cláudia, que tu começou a tua atividade com clínica multidisciplinar em Porto Alegre, tu comentou até no início, e tu fez, por uma questão até de vida pessoal e de escolha, uma transição para uma cidade do litoral, uma cidade menor. Então, saiu daquele modelo capital e foi para o modelo, entre aspas, interior. Como é que é essa experiência? O que muda na busca por entregar um tratamento de excelência da mesma forma? Se destacar lá naquele mercado? Era novo para ti o lugar? Foi em 2018 que eu comecei a trabalhar em Osório e eu decidi me desfazer assim da noite pro dia da sociedade com a minha irmã. Que aqui estava tudo tranquilo, organizado. Mas eu sempre fui assim muito feliz com o que eu faço, muito ousada, dedicada, mas eu queria ir além. Então, quando eu me mudei para Osório, eu pensei assim, tô chegando numa cidade onde eu não conheço ninguém me conhece, e eu simplesmente aluguei um consultório e sentei na cadeira sem ter ninguém para atender. E ali eu pensei, bom... O que eu fiz da vida? Ou vai dar certo, ou vai dar certo, né? O que acontece? Claro que eu já vim com toda a bagagem, experiência, né, de Porto Alegre, a visão empreendedora. Eu sempre tive, assim, eu sempre fui uma muito grata, mas uma eterna insatisfeita, que eu falo que eu sempre quero mais. Como que eu cresci em Osório? Marketing digital. O que eu fiz? Eu tinha muitos dentistas, eu peguei 4, 5 profissionais que eram destaque na cidade e eu comecei a estudar o comportamento deles e como que eu ia me diferenciar. E aí eu vi assim, todo mundo se conhece aqui, eu vou ter que entrar de sola para fazer alguma coisa diferente e comecei com marketing digital. Foi muito diferente eu estar num consultório, eu aluguei um consultório, eu tinha 2 dias da semana para trabalhar. Mas eu acredito que o sucesso está naquilo que tu planeja, se dedica e faz dar certo. Então, não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo, né? Sim. E graças a Deus, assim, meu crescimento lá foi super rápido, melhor do que
Pois quando é. eu comecei em Porto Alegre. E aí, isso que eu ia te perguntar, qual é o tamanho hoje dessa questão das redes sociais, do marketing, Pra da mim? tua atividade e o retorno que isso deu, né? Então, O quanto que isso ocupa a isso tua vida ocupa um também? espaço enorme Que a do gente meu acompanha ali no Instagram, a gente até convida os nossos ouvintes e espectadores para olharem, seguirem os nossos convidados, porque a gente vê que tu tem um volume ali de presença bastante grande. Então, Eu brinquei com o algoritmo, tá? Do Instagram. Então, assim, eu nunca fiz curso específico de como engajar, de como crescer. Aí, nunca comprei seguidores, enfim, não tenho milhões de seguidores, mas o que acontece? Eu tenho seguidores engajados. qualificados, né? Então, o que acontece? Esses seguidores que me acompanham são os meus pacientes, são as pessoas que indicam, e eu tenho na minha anamnese, no consultório, a maioria dos pacientes vem do Instagram, ali Legal. no litoral. E aí eu acabo pegando ali em Torres, Capão, em Betra, Mandaí. Legal. E aí a gente também, por te acompanhar, sabe que tu te permitiu, e aí eu falo isso porque a gente vem de uma profissão e de uma abordagem Séria. muito quadrada, Então, né, julgadora. mas eu juro sobre que eu sou todos os séria aspectos. também. Eu E aí trabalho te sério. permitiu um nível de descontração maior. Então, né? E como é que foi isso pra ti? A gente sabe que críticas e sempre questões a tem. gente sempre vai estar sujeito. Sempre Quem não tem. faz é criticado porque não faz nada, É. quem faz não Normalmente quem critica não faz. porque a questão de Nada. criticar, às vezes, é tu mostrar pra pessoa que ela poderia estar fazendo. É. Né? Então, tu mostra pra ela que ela poderia estar fazendo, então a reação dela é te criticar inicialmente. Sim, mas eu pego, assim, os vídeos que eu fazia há 2 anos atrás, eu tinha uma vergonha enorme. Mas o que acontece? Tem toda uma intenção atrás dos posts. O que eu faço? Quando eu vou postar, eu posto conteúdo, eu posto paciente, eu posto humor. E aí, na primeira página do feed, tem que ter um pouquinho de cada, porque quando a pessoa entra ali, ela já vai ver, olha, é dentista, ela trabalha bem ou não, ela tem paciente, ela tem autoridade, ela tem estratégia, e ali é minha venda. Ela é ciclista, ela é mãe. Exatamente. A Claudinha ela não fica só na dancinha do TikTok, ela traz conteúdo de relevância pro paciente, né? Não, tem brincadeira, mas a ideia principal A é última ser eu séria. adorei, que tu tava comendo um chocolate atrás da alface, né? Isso, mas assim, eu queria só comentar. Pedindo só pra baixar o teu microfone um pouquinho pra não ficar muito na frente. Assim? Isso. Perfeito, Melhorou. pessoal. Não, eu ia comentar assim que eu não sou tão Instagrammer assim como a Claudinha, admiro demais o teu trabalho, mas não adianta uma pessoa ser só Instagrammer, fazer um monte de videozinho e não ser um bom profissional. Então, se não nada desse esforço da Cláudia não ia ter dado certo em Osório se ela não fosse uma excelente profissional. Então, isso faz o paciente diferença. chega É. e tu mostra autoridade, tu mostra segurança, tu faz um bom tratamento e esse paciente vai realmente te indicar para Não adianta tu ter um tempo enorme, investir um tempo enorme e chegar lá e teu atendimento é péssimo. Tu faz um atendimento de 15 minutos, o tratamento leva 6 anos e tu não entrega resultado. Isso que eu ia dizer. Na Exatamente. prática, o resultado manda. Tu até Então, pode ter assim, uma entrada grande, mas tu vai ter uma saída muito grande. de Então, pacientes, assim, tu tem que... Eu vendo pelo Instagram. Vai potencializar a crítica daí, né? Sim. Daí chega muita Até gente. porque, Exatamente. assim... A internet te Exatamente. levanta e te derruba. Exatamente. Exato. Exatamente. Assim como eu posso crescer, eu posso acabar com a minha profissão. Vai ser cancelada. Cláudia saiu do Instagram. Não um cancelamento... É um cancelamento do próprio paciente, né? Claro. Então, é Exato. bem isso Mas mesmo assim, tem que ser genuíno, entende? Não é... Eu brinco com a rede social, isso é uma coisa que me dá prazer. Eu não faço isso porque... eu tenho que fazer para vender. Porque eu poderia contratar uma agência para fazer, como eu já fiz inúmeras vezes. E o que acontece? Eu não consigo delegar porque, para mim, é muito simples fazer, é muito fácil fazer. Então, eu prefiro fazer... A gente percebe quem segue, quem faz aquilo naturalmente e quem faz aquilo Forçado. forçado. É. Né? Então, E ali é um terreno de fica muito muito testes nítido. também, né? Ali é um terreno de testes. Às vezes a gente testa algo que a gente até desenvolve bem, não é canastrão, é natural, É. mas que daqui a pouco tu percebe que pro teu perfil, que pro teu público, que pra quem tu tá te comunicando não é tão bem... E assim, olha, tu não precisa ter milhões de seguidores e curtidas. O que acontece? As pessoas que estão engajadas contigo são sempre as mesmas. O Instagram, ele não abre
não entrega o conteúdo para muitas pessoas. Tu tem que ter, pessoas qualificadas ali para te fazer uma venda. É isso que às vezes a gente escuta das E pessoas. nem todo conteúdo é para curtir, é para entregar conhecimento. Exato. E às vezes as pessoas têm esse medo, esse receio que elas pensam... Vou postar e ninguém vai curtir. Isso também, mas aquela história também de que eu vou fazer isso e todo mundo vai ver. Não, te acalma, o algoritmo não Não vai é tão entregar. bonzinho assim. Tu Bom tem se aquela fosse. impressão. É que nem o cara que chega na academia e diz assim: olha, eu vim aqui fazer um treino, mas eu não quero ficar aqueles caras tão fortes, assim, Como se ficar fosse forte ficar. do dia pra noite. Não, não te preocupa, não é tão fácil assim, não é, tão rápido. Se Pode fosse ficar tranquilo. assim, todo mundo estaria fazendo, né? Falando nesse assunto, eu voltei do SPO agora e conversei com muitos amigos professores como vocês. E eu pensei, e alguns são muito indagados nas redes sociais, engajados, né? Ficam gerando muito conteúdo. Eu pensei, como é que o cara consegue administrar consultório, mais o curso dele, mais as redes sociais, né? Eu não ativo tanto as minhas redes sociais, que nem eu falei, fico dividido entre empresa e consultório. Mas, Claudinha, tu tira... Alguns deles começaram a falar para mim, olha, eu tiro minha sexta tarde só para gerar conteúdo. Aí eu costumo chega a fazer isso. Eu tenho 2 turnos na semana que eu faço vários vídeos, troco de roupa, segredo, para não parecer que eu fiz todos no mesmo dia. E aí eu vou lançando, e claro, tem aqueles conteúdos que são bastidores que eu vou colocando ali na hora, mas eu faço cronograma, e aí eu gravo, e aí eu vou postando. Tu tem alguém que te ajude nesse planejamento hoje em Não, dia? não. Hoje eu estudei o que eu melhor entrego. E Legal. aí eu... E tu é super criativa, né? Então tu não Isso aí precisa... não é fácil, mas né? a Tem que ter criatividade- bastante organização. Tem que ter organização, senão tu passa o dia inteiro no telefone. E outra coisa, a criatividade é treino, né? É treino. É treino. Começa a enxergar possibilidades. Eu tô, por exemplo, às vezes eu tô indo Porto Alegre, Porto Alegre, Osório, eu tô olhando os outdoor pensando, aqui sairia uma coisa legal. Então, Tudo vira ideia, né? tudo vira ideia. Tu vê como a odontologia mudou, né? Eu venho de uma família tradicional de dentistas. Tu também, né, Cláudia? E nossos pais... nos Eram colegas. Eram colegas, exato. Engraçado. Exatamente, a gente é amigo de longa data. Mas hoje, no tempo livre, ela tira um turno... A gente que nem tem dentista tira um turno para fazer planejamentos, ou tira um turno para ver banco, cuidado administrativo da clínica, que a gente deveria tirar esse tempo. Hoje, tu tirar um turno para fazer mídia social também é trabalho, né? Tu encara isso como um trabalho. Mas, alguns anos atrás, quando não tinha algum paciente, tirava um turno, o que os profissionais faziam? Às vezes, pegava os pacientes e começava a fazer ligação para mandava a secretária fazer lista de rechamada, né? E hoje, as mídias sociais são tão incríveis que muitos pacientes... Puxa, é verdade, a Claudinha tem que voltar lá. Não, e o mais desafiador é que muitas dessas coisas não sumiram, né? Elas só foram agregando mais habilidades para esse profissional. Então, Foi botando peso. Exato. A Vai lista de carregando rechamada cada ainda vez tem seu mais valor. Obrigações. A lista de chamadas ainda tem o seu valor. Essa fidelização, esse pós-venda, ele segue com muita força, né? Mas eu vou contar um segredinho para vocês, então. Eu fiz curso de comunicação também, porque eu tinha vergonha de falar. Não, E aí eu aprendi a me comunicar, tom de voz, quando que eu dou a pausa, quando eu não dou a pausa. A gente tá vendo aqui, a gente tá vendo a tua desenvoltura aqui no episódio. Vamos Pessoal, nos matricular no curso dela agora. Exato. Aguardem. como eu digo sempre, os temas que a gente traz para cá não se esgotam, mas o episódio se esgota. Então, eu vou abrir aquele espaço para a gente fazer as últimas considerações. Então, vou deixar aí disponível para quem quiser fazer um... O Fritcher já fez a frase dele. Se vocês derem um vácuo muito grande, o Fritcher entra e larga uma frase aí no microfone. Eu quero fazer uma pergunta para cada um dos convidados. Uma dica na área de empreendedorismo para quem está começando agora. O que tu diria assim, investe... O Caetano veio aqui num episódio e falou, olha, mais importante que qualquer coisa do consultório, depois de ter a cadeira para trabalhar, é ter um estúdio fotográfico, na visão dele. Né? Então, Porque isso é comunicação, né? Comunicação. Em outras palavras. e é muito, o episódio Claro. dele ficou fantástico, ele entregou muito no episódio. É o número 7. Eu já tô me vale perdendo, a pena né? voltar Tá ali e grande assistir. já, ó. E na visão de vocês, qual é primeiro tu, Cláudia, o que tu considera assim para alguém que está começando, se tivesse uma amiga que viesse, vou começar, me formei agora, o que tu diria para essa pessoa, uma pessoa que ainda não tem uma especialidade definida? Então, em primeiro lugar, não colocar o dinheiro na frente da profissão, tá? O dinheiro ele vai ser resultado num bom trabalho, da tua responsabilidade com o paciente.
E apreciar a jornada de crescimento, porque o que acontece? Eu sempre digo que a linha de crescimento ela é vertical, tá? A gente chega no meio do crescimento, ali vem as pessoas falando que não vai dar certo, as nossas crenças limitantes, dizendo que eu não consigo, eu não mereço, a odontologia é ruim. E o que acontece? A maioria das pessoas que chegam no meio dessa linha desistem. Quem passa dessa linha e chega no topo, vai continuar sofrendo, com pessoas criticando, mas não vai ter dor lá em cima, porque no momento que tu chegar lá em cima, que tu tiver tua segurança, tua carreira estabilizada, ninguém mais vai te parar. No fim das contas, a tua dica foi mindset. Mindset. Né? Mindset positivo. E assim, olha, faça aquilo que tu não gosta de fazer, porque o que tu gosta de fazer vai ser automático. Tu tem que estudar aquilo que tu não gosta de estudar. Eu entendi que mindset, fazer bem feito e ter calma. Resiliência, paciência. Pra ti, Gui, a pergunta não é a mesma, tá? Não adianta te preparar. Eu já tava até pensando com a que eu ia falar, frase porque eu ia pronta. complementar o que a Claudinha falou, né? Pra ti a pergunta... E eu ia moldar até para algo na prática, né? Porque a gente tá falando de mindset, a gente tá falando de... Mas assim, se pudesse ser algo... Cara, o que ele precisa fazer como uma... Ele precisa ter um Instagram legal, ele precisa ter um estúdio, ele precisa alguma coisa na prática, assim. Pode ser. Eu ia falar Precisa se diferenciar. Tentei que... Eu acho, concordo com tudo que a Claudinha falou. Eu ia falar aqui que a gente vem de uma família de Não vai pais... escapar da tua pergunta. Tá, posso responder essa também? Responde. É só a dica do business que eu faria assim, ó. Eu acho que conhecimento é o pilar fundamental, nada sem conhecimento. Não adianta a gente ser excelente no marketing e não ter base. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento aprofundado, ser um exímio, estudar, fazer cursos, estudar o máximo possível aquela área que você vai trabalhar, você vai passar segurança para o seu paciente. Eu já conto que o conhecimento, a técnica é o básico. obrigatório. É obrigatório, mas tem gente que parece que não leva isso a sério. Então, acaba ficando muito no Instagram e sem ter a base para passar segurança. E aí acontece que pacientes de alto nível, pacientes de ticket alto, pacientes que são extremamente exigentes, eles percebem essa insegurança, essa falta de base, e aí você não vai se sustentar a longo prazo. Pare de postar fotinho de braços cruzados e de jaleco. Ou com a seringa na mão. Então, a gente tem que a gente falou, às vezes tu é impulsionado e tu não tá pronto para crescer, né? Porque daí esse paciente começa a te procurar e não tem o estofo. Tu não entrega aquilo que tu tá vendendo. Não vai ter base. Faça curso no Brasil inteiro, faça curso no exterior, busque conhecimento internacional e aí você vai se diferenciar. Essa é a base principal. Mas eu não vou fugir da tua pergunta aqui. Tá, não, a pergunta para ti é o seguinte. Pro cara que tem uma ideia já na área de odontologia, uma ideia boa como a tua foi da Clique lá. E o que esse cara tem que fazer para pôr essa ideia em prática e para ganhar escala? Para ter uma startup bombando que nem a tua. Coragem. Teremos um próximo episódio para falar sobre essa resposta. Eu vou falar numa prática, palavra só, tem que ter coragem e dar a cara a tapa. Tem que ir na Não raça. pode ter medo da crítica. Tem que ir na raça. Tudo vem te derrubar desde o início. O Brasil joga contra, desde a prefeitura, quando conseguir um alvará, até o colega que vai te criticar. Você tem que dar a cara a tapa, vai na raça, estuda como estudou para odontologia, estuda business também e acredita, tem que acreditar. Se não acredita, vai... Nós mesmos lá na Clique, várias vezes eu pensei em desistir, né? Como todas as empresas que a gente escuta, a história de outros empreendedores, assim, nossa, 1000 vezes eu pensei em desistir, mas a gente continua nessa... Tem que ter paixão pelo que você está fazendo. E além de tudo isso, a gente não poderia mencionar, tenha uma... Como é que é o nome da tua esposa? A Mari. Tem uma Mari também. Tem uma mulher incrível do seu lado. Assim, a Mari é uma mulher incrível. Assim, a Mari da Clique não existiria. Eu sou um cara extremamente criativo e a Mari é totalmente executiva e sem dúvida... A união perfeita. Sem dúvida, a gente conseguiu unir forças para transformar um grande negócio. Que legal. Isso aí, e assim, nesse clima de reconhecimento, então, pela presença dos nossos convidados, do Berno, pela sua esposa e sócia na empresa... Vamos caminhando para o final do nosso episódio. Se você gostou desse conteúdo, deste episódio, deixe seu like. Não deixe de nos seguir nos canais da Head Education, assim como seguir os nossos convidados. Muito obrigado pela presença. Teremos próximas oportunidades para encerrar mais esses assuntos. E até o próximo episódio, pessoal. Excelente. Até o próximo, pessoal. Até Muito mais. obrigado. Valeu. Obrigada.